Só um minutinho, Rô. Boa noite. Eu estou tentando arrumar aqui o Instagram. Um minutinho. Só um minutinho. Boa noite, gente. Bom, eu não estou conseguindo arrumar aqui hoje o Insta. Estou conseguindo pôr ao vivo. Não? Não estou conseguindo pôr ao vivo. A Alzira já está aí, tem uma galera já nos ouvindo. Muito boa noite para todos vocês. A minha está com um probleminha no celular aqui do Instagram. Só um momento, minha gente. Põe aí. Aê, agora vai. Olá, boa noite. Fala um oi para a galera aí. Eu sou a Michele Godas do Instituto Quenin. Sejam todos bem-vindos. Você que está nos acompanhando pelo Insta, você que está nos acompanhando pelo Facebook, seja bem-vindo a essa semana de jornada de prosperidade e espiritualidade. Me senti agora aquelas propagandas bem assim. E fora que a gente está competindo hoje com o MasterChef ao vivo. Achei o máximo hoje. Vamos falar de conforto, prosperidade e espiritualidade, sabendo que tem um programa MasterChef rolando ao vivo. Vamos Alzira lá. falou boa noite. A Claudinha está aqui no Face, porque ela não conseguiu estar no Insta. Tatiana Alberti. Então sejam todos bem-vindos. Vou esperando as pessoas entrarem, porque a gente vai começar a falar. A gente vai continuar falando sobre o que o Rô falou ontem, sobre zona de conforto. Só que agora eu vou trazer para vocês dicas concretas de como que é, o que a gente sente quando a gente está em determinadas zonas. Até porque se a gente quer prosperidade, se a gente quer esse tal de dinheiro, sucesso, primeiro eu preciso entender como que isso anda lado a lado com essa tal de espiritualidade. Afinal de contas, nós já falamos o que significa espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é a expressão do meu espírito, é a expressão da minha essência, é a expressão do que eu sou verdadeiramente. Então, como que eu faço para isso caminhar ali, ó, lado a lado com a prosperidade? Afinal de contas, prosperidade parece uma coisa tão mundana, sucesso parece uma coisa tão mundana, não é verdade? Lógico que não é. Então vamos falar de tudo isso. E essa semana a gente só vai falar disso, espiritualidade e prosperidade, porque afinal de contas eu quero ver todo mundo mega super blaster próspero e com sucesso e tudo aquilo que significar isso para vocês. Então, sejam todos bem-vindos. O MasterChef vai ser depois, porque quando eu tava entrando, tava parecendo que eles já estavam ao vivo, bah. Então, que bom. Poxa, ótimo. Não que eu ache que a minha live não tá ali, né, lado a lado com o MasterChef, mas, né, vamos lá. Então, vamos começando alguns conceitos? Vamos falar, então, vamos continuar sobre zona de conforto. Só que é o seguinte, quero participação ativa da galera hoje, porque a gente precisa organizar as ideias, a gente precisa entrar de novo naquele lugar que eu falo para vocês, que são os patamares de conhecimento. A gente vem galgando, subindo, e chega um momento ali, tá? Que é necessário, mas muito necessário, a gente entrar em patamares. E aí a gente vai falar sobre esses patamares. Porque ontem o Rô falou, né, ele usou o termo zona. E aí a gente vai usar o termo hoje também, zona, patamar, enfim. Mas vamos colocar isso um pouquinho mais dinâmico. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para você e eu tenho certeza que você já ouviu isso várias e várias vezes quando você era pequeno. O que você ouviu? Vamos lá. O que você quer ser?
quando você crescer? E aí, essa é a pergunta que toda criança já ouviu em algum momento na vida. O que você quer ser quando você crescer? E finalmente, você cresceu? E o que você se tornou? E será que nós já crescemos mesmo? Porque quando alguém me perguntava o que você quer ser quando crescer, eu ficava assim, poxa, eu quero ser tanta coisa, só que nada do que eu falava servia. Porque eu não trazia isso para a profissão. Eu não falava, eu quero ser uma advogada, eu quero ser uma médica, eu quero ser uma veterinária. Não. Eu falava que eu queria fazer com que as pessoas enxergassem o mundo através dos meus olhos. Porque eu acreditava, lá no fundinho eu acreditava, e por eu ter olhos claros, olhos verdes, eu enxergava um mundo totalmente diferente. É lógico que isso não é verdade. O fato de eu ter olhos verdes não fazia com que eu enxergasse um mundo diferente. Isso é muito tipo 4, não? Mas isso era uma crença, isso é uma crença que eu carregava. E sim, né, eu queria fazer com que as pessoas enxergassem esse mundo diferente. Então, assim, quando alguém te fez essa pergunta, o que você quer ser quando crescer? O que você chegou? Você chegou neste lugar? Você conseguiu alcançar este lugar? Você consegue dar essa resposta? Hoje você conseguiria dar essa resposta? Bem, vamos falar então disso, porque até o final da live eu quero que vocês me digam. Eu vou fazer de novo essa pergunta no final da live. Já estou dando uma dica, ó como eu sou boazinha. Eu vou perguntar e eu vou querer saber a seguinte resposta. E aí? Você se tornou o que você queria? Você chegou onde você queria quando você cresceu? Você conseguiu dessa resposta? Ou ainda estamos aí brigando com isso? Então vamos lá. Zona de conforto. Zona de conforto, ela é um lugar assim, é um lugar muito bom ou muito perturbador. E por que ele é um lugar muito bom? Porque ele é um lugar que pode ser altamente confortável, por isso que chama zona de conforto. E aí, é necessário a zona de conforto na nossa vida? É necessário este lugar? Extremamente necessário. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, né? Ai, Michele, eu não quero estar na minha zona de conforto. Aí eu vou dizer assim, mas você já aprendeu tudo o que você tinha que aprender nesta zona que você está? Você já está conseguindo introjetar todos os conhecimentos que veio da zona anterior? E agora você está solidificando esse conhecimento? Porque, na verdade, todas essas zonas, né, elas são altamente dinâmicas e elas vão, na verdade, se intercalando, porque eu posso estar numa zona de conforto em determinada área da minha vida e posso não estar numa outra área da minha vida. E o mais interessante é que mesmo que você esteja na tua zona de conforto lá, gostosinho, quietinho no seu cantinho ali, você está crescendo dentro dessa zona de conforto. Não é bem crescendo, mas você está ali adquirindo conhecimento. Mais ou menos assim, ó. Vou dar uma dica para vocês. Sabe a criança que o pediatra olha para você e fala assim: a criança tem que ter não sei quantas horas de sono para que ela consiga descansar e ela consiga aprender e absorver todo o conhecimento. Pois bem, a gente cresce, toca a vida e a gente não consegue mais dormir as nossas 8, 12 horas de noite de sono. E aí, como que a gente faz então para absorver todo esse conhecimento? Como que a gente faz então para guardar? São as nossas zonas de conforto. Então a gente vai lá, faz um curso, faz alguma coisa, entra ali naquela zona de conforto, aquela zona gostosinha, fica ali absorvendo aquele conhecimento, interligando os conhecimentos, até que chega um momento que você fala: pronto, próximo passo. Posso ir para o próximo passo, certo? O problema é o seguinte, que tem pessoas que vão crescendo, adquirindo conhecimento, e aí fica nessa zona de conforto, faz todas essas interligações e sabe o que acontece? Nada. Continua ali naquela zona de conforto. Afinal de contas, tá bom, né? Esse conhecimento aqui já tá bom para mim. Isso aqui já tá, esse lugarzinho que eu tô, tá legal. Ok? Pode ser que realmente esteja. E se tá, fica aí. A zona de conforto não necessariamente é ruim. O problema é que chega uma hora que incomoda. Por que incomoda? Porque eu vou, né? Por mais que eu esteja nessa zona de conforto numa área da minha vida, existem outras áreas da minha vida que estão em evolução. E aí eu vou adquirindo conhecimento e vou crescendo nas outras áreas.
Aí não tem jeito, né? Por mais que eu esteja na zona de conforto na área de trabalho, se eu estou crescendo na minha área pessoal, chega uma hora que eu vou me sentir incomodada. Essa zona, sabe? Esse lugarzinho de conforto começa a ficar apertadinho. E aí eu preciso sair dali. Aí começa os incômodos, aí começa todos os questionamentos. E agora, como eu saio dessa zona de conforto? Então, assim, se você está na sua zona de conforto, ótimo. E não entre em desespero. Faz o que o Rolando fez ontem. Falou ontem. Dá uma olhadinha aí em volta, vê o que você precisa ainda absorver desses conhecimentos anteriores e aí sim pega força para o próximo passo, para você sair daí, para você galgar outros lugares. Ou se não, se para você tá confortável, tudo bem. Eu ouvi uma coisa de uma paciente essa semana que eu achei assim surpreendente. Ela foi fazer um curso e ela tá numa fase muito boa da vida dela, profissional, pessoal, tudo mais. E aí, no curso, o professor lá incentivou o tempo todo que a pessoa precisava se reinventar, se reinventar, se reinventar. Aí ela chegou ontem super angustiada, mas assim, angustiada mesmo, com o seguinte questionamento: eu preciso me reinventar, mas eu não sei para que lado ir, porque para mim tá tudo tão bom. Eu não sei se eu preciso realmente me reinventar em alguma coisa. Então tome cuidado. Muitas vezes esse lugar onde você tá tão ruim assim, ou não está ruim, mas faz o seguinte: você tá sentindo que você tá numa zona de conforto em determinada área da tua vida? Olha, olha o que você ainda tem que absorver de conhecimento. Absorve rápido. Sabe o que acontece? Naturalmente, quando você absorve um conhecimento, você é jogado dessa área, dessa zona de conforto. E aí que entra o desconforto de não ter um lugar. Então, pior do que estar na zona de conforto é você ficar pensando, poxa, eu estava numa zona de conforto, agora não estou mais. E que lugar que eu tô? Nenhum lugar. E aí tem que construir esse lugar. E aí a gente tem um pouco de dificuldade dessa construção do novo. Mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho dessas zonas para a gente entender. O Rolando falou bastante ontem. Então, zona de conforto, beleza? Que tudo bem, não é tão ruim assim. Depende, pode ser uma zona de conforto até positiva ou não. Mas o que importa é que a gente vai ser expulso dela em algum momento. E o desconforto já é um sinal dessa que a gente foi expulso. Mas lembre-se, nós sempre vamos entrar em zonas de conforto, porque é neste lugar que nós temos um descansinho ali para a gente organizar o conhecimento, para que a gente coloque tudo em caixinhas, etiquete tudo, e aí sim a gente consegue dar o próximo passo para onde nós quisermos. Afinal de contas, nós podemos simplesmente entrar naquele lugar que é aquele lugar de potencialidade pura. E aí, onde somos capazes de absolutamente tudo, certo? Próxima zona, que o Rolando falou, a zona do medo. E assim, não necessariamente, né? Você pode sair da zona de conforto e entrar no medo, do medo ir para outra. Pode ser a gente pode estar, como eu falei para vocês, em determinada área da vida, em uma zona e em outra. O que é essa área do medo? Como que emocionalmente estar nessa zona do medo? Nós ficamos reclamões, nós ficamos com foco no negativo, tem aquela instabilidade emocional, então tem hora que a gente se sente bem, tem hora que a gente se sente mal. A gente procrastina para tudo porque o medo faz com que você pense 1000 vezes a respeito de fazer alguma coisa. Então a procrastinação ela entra ali pesada quando você está na zona do medo. Controle obsessivo a respeito de tudo. Então, eu preciso estudar mais. Não, mas eu preciso fazer aquilo. Ah, mas se fulano falar determinada coisa, eu preciso fazer. Você entra aquilo que a gente brinca da neura. A gente acaba entrando numa neura, nesse tentar controlar, né, de forma obsessiva os pensamentos, as pessoas, os sentimentos e tudo ao redor. A gente fica com o instinto lá alto. O que eu quero dizer com instinto? A gente fica reativo. Tudo que as pessoas falam, a gente já dá uma resposta contra. A gente se sente meio acuado. E aí, zona do medo, né? O nosso sistema, todo o nosso sistema fica em luta e fuga. O que é luta e fuga? A gente fica ali super assim, armado para que qualquer coisa que aconteça, a gente já
saia dali, ou a gente já deu uma resposta pronta, ou a gente já grite, ou a gente já tenha alguma atitude. E é nessa zona que é uma zona muito perigosa quando nós estamos. Por quê? Porque ela é uma zona muito instável. Então, entre estar na zona do medo e na zona de conforto, muitas vezes é melhor estar na zona de conforto. E da zona de conforto já dá um salto quântico, que é isso que a gente vai falar hoje, para uma outra zona, que é a zona do aprendizado, mas a gente vai chegar lá. Outras coisas que a gente tem uma negação dos nossos talentos. O que significa isso? Nós não conseguimos olhar para nós, identificarmos as nossas potencialidades. Nós ficamos, na verdade, num ponto de cegueira, porque quando eu estou com a emoção alta, a inteligência está baixa. E para eu reconhecer aquela famosa autoestima, para eu ter estima, primeiro eu preciso enxergar quais são os meus talentos, enxergar quais são minhas potencialidades, eu conseguir enxergar tudo aquilo que eu tenho de bom, certo? E nessa zona a gente não consegue ver. E aí a autoestima vai para onde? Lá para baixo. Porque se eu não me sinto capaz, se eu não consigo analisar os meus talentos, se eu não consigo simplesmente fazer uma lista daquilo do que eu sou bom, como que eu vou ter uma estima? Afinal de contas, estimar é dar um valor a. Como que eu vou dar um valor sendo que eu não estou conseguindo nem olhar para esse ponto? E aí sim, esse lugar onde você fica preso, que é o foco do passado. E aí, quando a gente está nessa zona do medo, a gente entra naquela questão do reclamar. Ai, porque antigamente tudo era melhor. Porque antigamente as coisas aconteciam de uma forma diferente. Porque antigamente eu era mais feliz. Porque antigamente. Será que era mesmo? Será que você realmente era feliz? Ou você está com tanto medo de viver o agora e de olhar para as coisas do agora, que você está preferindo focar nas coisas lá de trás. Ou talvez você só esteja preso, porque aquela pessoa lá de trás é muito diferente da pessoa de hoje. Então será mesmo que lá atrás era melhor? Ou agora, com medo de olhar para as coisas que estão acontecendo e como elas estão se organizando, isso te assusta tanto que você prefere dizer que lá atrás era melhor? Então, geralmente, quem está na zona do medo, ela está preso no passado. E aí me responde aí, quem está assistindo essa live que está preso no passado, que tem sim esse medo, né? Está nessa zona do medo, está se sentindo acuado perante as coisas da vida. Porque é bem interessante a gente identificar, porque como que eu saio dessa zona do medo? Como eu faço para enfrentar esta zona do medo? Trazendo, puxando para a gente uma outra zona, que é a zona do aprendizado. Eu quero que vocês entendam que nenhuma dessas zonas são zonas estáticas, ou seja, você consegue ir se movimentando perante elas, você consegue ir andando nelas, e você pode trazer para você elementos para que você saia dela. Então, a zona do aprendizado justamente é o antídoto da zona do medo. O problema é que para a gente aprender, a gente tem que se colocar à frente, a gente tem que se colocar na posição de aprendiz. E a posição de aprendiz, ela é o oposto do que a zona do medo nos pede, porque justamente quando eu estou na posição de aprendiz, eu estou numa posição receptiva. Eu estou numa posição no qual eu me coloco à disposição de aprender, a receber este conhecimento, a receber algumas coisas, a trocar. Agora você imagina que você está tão acostumado a viver nessa zona do medo, que é um lugar de desconfiança, que é um lugar que machuca, que é um lugar que dói. Como que você vai entrar numa zona no qual você precisa estar receptivo a ponto de aprender? Né? Então é um lugar bem diferente. E aí a Lu falou assim: tem que acreditar em si, no nosso potencial. Sim, Lu, mas imagina o seguinte: imagina que você está num lugar que você já nem consegue mais olhar para você. O lugar do medo, ele vai chegando num ponto que ele vai trabalhando justamente esse anular. Então ele vai te anulando tanto que chega uma hora que você não consegue mais. E aí a gente precisa sim validar pessoas, validar uma gama, né, de pessoas para que ela te ajude a você ir conquistando novamente esses pontos de confiança. Tá? E aí pode ser um amigo,
Pode ser um companheiro, uma companheira, pode ser um terapeuta. Lógico, quanto mais você conseguir trazer para você pessoas que tragam esse olhar para você, um olhar na qual você confie, mais forte vai ser essa zona de aprendizado que você vai entrar. E aí, na verdade, qual que é o primeiro sentimento que você tem certeza que você entrou na zona de aprendizado? É quando você diz para você mesmo que você não pode mais que você não tem controle a respeito de nada. E essa zona é uma das melhores zonas que tem. Justamente a zona que é eu não posso controlar nada. Eu posso co-criar, eu posso criar junto, eu posso trabalhar junto com o universo para que as coisas caminhem, mas eu não posso ter controle a respeito das coisas. Até porque se eu estou numa zona no qual eu tenho pontos cegos, né? Porque eu estou na zona do medo, como que eu vou enxergar 360 e ver todas as minhas possibilidades? Eu preciso crer que elas existam. Eu preciso acreditar que essas possibilidades existam, mas eu não tenho como ter controle. Então, no momento em que você diz para você mesmo, eu não tenho controle a respeito de nada, parabéns. Você saiu da sua zona de medo e você está entrando na sua zona de aprendizado, porque é o primeiro passo para você estar receptivo para o que vai vir. E aí vai vir de onde? Vai vir de onde você buscar. E aí que está a questão. Por isso que é importante nós validarmos para trazer informações positivas para nós. Uma outra coisa que acaba acontecendo na zona de aprendizagem, você começa a identificar suas emoções. E aí eu chego geralmente, né, para os meus pacientes e começo a dizer assim, quando eu estou estimulando eles saírem da zona de medo, o que você está sentindo? Como é sentir isso? Como é você estar neste lugar? E eu pergunto, qual é o sentimento? E geralmente as pessoas ficam meio assim, mas como assim sentir? Eu não tô entendendo direito. É, porque a zona do medo, ela faz com que você esconda, faça aquilo que eu até brinco, né? Fui lá dentro, bem lá no fundo, todos esses sentimentos, porque aí você não precisa. É como se você não estivesse sentindo aquilo, ou não estivesse colocando atenção naquilo, aquilo não fosse existir. Mas na verdade ele está existindo e ele está pulsando aí dentro. Então, quando você sai dessa zona do medo, você precisa ter essa ajuda de validação dos seus sentimentos. Comece a perguntar para você mesmo: o que eu estou sentindo agora? Quando alguém me fala isso, eu sinto determinada coisa. Quando alguém grita comigo, eu sinto outra coisa. Comece a dar nomes para o seu sentir. Isso faz muita diferença. Pode parecer uma grande besteira eu falando isso para vocês, mas acredite o quanto faz diferença nós nomearmos os sentimentos, as emoções. Lembra que emoção é biológica e quando eu racionalizo uma emoção, eu transformo isso em sentimento. Quando você começa a fazer isso, entendam que isso é um processo. Você não vai pular da zona do medo para a zona do aprendizado assim, é uma construção de um caminho. Então você vai aos poucos trazendo essa identificação. E esse pouco pode ser um pouco bem rápido ou pode ser um pouco mais devagar, não importa. O que importa, na verdade, é você ir construindo uma base sólida, né? Eu acredito muito na questão da base sólida. Então vamos lá, identificação das emoções, pensar antes de agir. Lembra que eu falei que na zona do medo você está com o instinto super alto, então você age e depois você fala, putz, fiz besteira. Quando a gente entra na zona do aprendizado, a primeira coisa que a gente tem que começar a trabalhar é, antes de tomar uma atitude, respira. Antes de fazer alguma coisa, respira. Não é besteira. Gente, aprende a respirar. Deixa a emoção abaixar para que a inteligência venha. E aí você consiga pensar antes de agir. E aí, no lugar de você usar seu cérebro emocional e seu cérebro reptiliano, primitivo, você passa naquele momento a usar o seu cérebro racional, o seu neocórtex. E é isso que faz total diferença quando a gente sai da zona do medo e começa a entrar na zona do aprendizado. E aí sim, né, analisar o que a sua fala, prestar atenção em como você fala as coisas, porque às vezes não é o que você fala, mas como você fala. Então, aprenda a respirar antes de falar,
Aprenda, porque lembra, zona do aprendizado. Você está aprendendo a ser assim e é um caminho que ele é feito aos poucos. Então aprende a respirar, traga a atenção para sua fala. Lembre-se que a sua boca não pode ser mais rápida do que o teu cérebro. Então deixe o seu cérebro, pense nas consequências da sua fala. Construa uma comunicação não violenta. Comunicação não violenta ela é baseada em compreensão. Então eu preciso compreender o outro e a partir desse olhar de compreensão, que não é compreender a partir da minha cabeça, mas sim compreender através do olhar do outro. Por isso que nós falamos nas lives lá de trás de perfil, nós falamos de enneagrama, justamente para trazer essa diferença. O outro é diferente. Então eu preciso compreender que o outro é diferente. Então, para cada pessoa, eu vou ter uma ação diferente. Entendam que eu não estou dizendo para vocês serem falsos. Eu só estou dizendo adapte a linguagem, adapte a sua forma de se colocar às situações. Comece a identificar os seus talentos. Diga para você o que você é bom. E aí tudo bem nesse processo você descobrir o que você não é bom, né? Faz parte. Quando eu olho para o que eu sou muito bom, eu também vou identificar coisas que eu não sou bom. E assim, não existe esta frase: eu não sou bom em nada. Se você acabou de pensar nisso nesse exato momento, na verdade, você não está acessando você mesmo. Você ainda está na zona do medo. Você ainda está cego. E eu preciso que você comece a caminhar. Busque todos os dias. Você tem algo que você é bom. Nem que seja algo que talvez você não valorize. Talvez não seja importante para você. Mas com certeza para alguém vai ser muito importante. Então, assim, comece a identificar os seus talentos, identificar as suas virtudes, aquilo que você é bom, certo? E aí sim, foco, comece a focar nos seus princípios e valores. Trabalhe os seus princípios e os seus valores todos os dias, e vai. Lembre-se que tudo isso que eu estou falando para vocês é algo que tem que ser trabalhado, certo? Isso não tem uma pílula mágica, não tem um curso que vai fazer assim com você, com uma varinha mágica, vai fazer assim, mude. Não, porque o que acontece? É solidificação, é todo dia fazer um pouco, até que chega uma hora que aquilo passa a ser verdade, aquilo passa a ser realidade. E é isso que faz diferença. Por quê? Porque a próxima zona, depois da zona do aprendizado, é a zona do crescimento. E aí sim, você já está num outro patamar, um patamar diferente, um patamar onde o seu sentir passa a ser um sentir verdadeiro. Quando a gente está no aprendizado, a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo a ser empático através da compreensão. Eu estou aprendendo a olhar para mim. Eu estou aprendendo a reconhecer virtudes. Eu estou aprendendo algumas coisas. Quando eu entro no aprendizado, isso já é, na verdade, solidificado. Isso, na verdade, é o seguinte: eu já tenho, né, na fase de crescimento, eu já tenho a empatia. E quando eu digo a empatia intelectual, a empatia emocional, a empatia social. Lembra, qual que é a base da empatia intelectual? Eu sabendo, eu imaginando o que você vai pensar, eu faço alguma coisa a respeito disso. A emoção, o emocional, a mesma coisa, né? Imaginando o que você vai sentir, eu faço alguma coisa a respeito disso. E a social é sabendo o que você pode sentir e que você pode pensar, eu realizo algo em nome disso. Então, quando nós estamos nessa fase de crescimento, a empatia ela passa a ser, na verdade, a principal ferramenta de ação da sua ação. Você passa, na verdade, a operar dentro dessa ferramenta. E uma ferramenta extremamente importante porque ela abre portas internas e abre portas externas, né? Então a empatia é muito importante. Você passa não só a identificar os seus talentos, mas você passa a usar os seus talentos. E aí a gente entra naquilo que eu falei da potencialidade pura. Você passa a acessar a sua potencialidade e começa a colocar isso em prática. Então, o que era potencial ali no aprendizado
passa a ser, na verdade, executado agora nessa fase de aprendizado, né? Então, de crescimento. Então, você passa, na verdade, agora a exercer os seus talentos, colocar os seus talentos em nome de você mesmo e em nome dos outros. Isso é muito importante quando nós falamos de prosperidade, quando a gente fala de sucesso. Eu já vou falar disso, vai fazer sentido para vocês. Quem está nessa fase de crescimento, ele já não olha mais para o passado. Ele reconhece que, na verdade, ele está no presente e ele usa todas as ferramentas que estão presentes no agora. Então, ele olha para uma situação, não é que ele não tem mais problema, mas ele olha para a situação problemática e diz o seguinte: o que eu posso fazer verdadeiramente com isso aqui que está na minha frente? Né? Verdadeiramente. Quem está na zona do medo, o que ele faz? Se esconde, vai ou ataca. Quem está nessa zona do aprendizado, ele fica ali meio perdido, mas ele vai buscando coisas para tentar, é aquele que fica buscando várias coisas. Agora, quem está nessa fase de crescimento, ele começa a simplesmente olhar para o seu presente e falar assim, ok, eu tenho que plantar isso. O que eu tenho para plantar? Eu tenho essa colher para plantar, eu tenho essa enxada para plantar. No lugar de ele ficar reclamando, né, que quem fica na zona ali do medo fica reclamando, eu só tenho uma colher, eu só tenho uma colher. Enquanto a pessoa está reclamando, quem está na zona do crescimento, o que ele vai fazer? Vai plantar, já vai começar a colocar a mão na massa. Então, estar presente no agora me traz, na verdade, uma velocidade da ação. E essa velocidade da ação vem junto com uma velocidade de aprender. Então, quem está na zona de crescimento, olha para o presente. Isso significa que ele não projeta o futuro? Não estou dizendo isso. Bem ao contrário. Quem vive o seu presente de uma forma verdadeira, quem está nessa zona de crescimento, ele projeta sim o seu futuro, mas ele projeta um futuro baseado com a estrutura que ele está construindo no agora. Então, o que vai acontecer? Uma pessoa que está nessa zona, ela sofre menos, ela não tem expectativa. E aí, aquela frase minha que o Rolando gosta de falar, e todo mundo fala bastante, eu falo bastante, é o seguinte: não crie expectativas, crie unicórnios, né? É muito melhor criar unicórnios do que expectativa. Porque para que eu vou ficar projetando coisas mirabolantes que eu não vou conseguir honrar com o meu compromisso? E aí entra lá nas lives lá de trás e vai ver lá os compromissos, né? O Rolando também falou dos 4 compromissos e eu falei da autorresponsabilidade, tudo aquilo que eu falei lá atrás era justamente para construir isso. Então eu preciso construir o meu futuro baseado no que eu estou plantando agora, porque não adianta eu ficar projetando, eu quero colher mexericas e no meu agora eu estou plantando abacaxi. Não dá, não existe isso. A gente tem que pensar que sim, a gente tem que viver na realidade do agora. E quando eu vivo na realidade do agora, eu estou vivendo no meu potencial de cocriação. E isso é muito importante. Então, assim, trabalhar a gratidão. Então, ali na zona de aprendizado, você sente uma gratidão aqui, uma outra ali. É uma cosquinha ali, né? Mas quando você está nessa zona de crescimento, você sente gratidão com todo o seu ser. Eu ouvi uma coisa semana passada de uma pessoa que eu achei assim muito bonito, que, né, talvez para vocês não será bonito, mas para mim foi. A pessoa disse assim: eu estava lavando a louça e de repente eu me vi chorando de pensar que, olha, que gratidão eu poder ter água aqui, e essa água toda tá vindo da torneira, e olha que desperdício, tá desperdiçando essa água lavando louça, e olha que sentimento, parece uma coisa meio maluca, mas não é. Na verdade, isso é um sentimento de gratidão que já está tomando conta dessa pessoa. Ela já está nessa zona de crescimento no qual ela exerce a gratidão o tempo todo. Não é só o sentir a gente começa a sentir na zona de aprendizado, mas aí a gente começa a exercer a gratidão na zona de crescimento. Então, assim, se você já acorda com aquele sentimento de gratidão simplesmente pelo fato de existir, né? Naquela coisa que eu sempre falo para vocês, sim, qual é a tua missão de vida? É simplesmente ser a melhor versão de você mesmo? Bom,
isso já é começar a trabalhar a gratidão, isso já é chegar no seu potencial. Foco nos princípios e valores, e mais do que foco nos princípios e valores, é começar a colocar os princípios e valores em ação. A partir de agora, não é só saber quais são os seus princípios e valores, mas fazer com que eles estejam ali na sua roda no dia a dia, fazer com que eles realmente tenham sentido, e quando digo sentido, é sentido com a sua vida física, sua vida emocional e sim com o seu espírito. Quem está nessa fase de crescimento, ele tem uma alta potencialidade de adaptação, então ele se adapta muito a tudo, com grande facilidade, porque se ele vive no agora, ele consegue aproveitar todas as ferramentas do agora, e se ele consegue se adaptar com facilidade às situações, lembre-se que adaptar não é só aceitar, abaixar a cabeça, resignação, não é isso. Adaptar é eu perceber o que eu tenho ali de ferramentas e fazer com que essas ferramentas trabalhem ao meu favor. Se eu tenho um alto grau de adaptação, com certeza eu consigo ser uma pessoa inovadora. Eu estou sempre naquele processo de crescimento, sempre naquele processo que as pessoas gostam de usar, de se reinventar, de fazer coisas diferentes. Então, assim, nós não precisamos fazer coisas muito grandiosas para se reinventar. É só olhar para o seu agora, aproveitar o que tem aí no seu agora e já colocar em prática isso, né? E aí, o mais legal dessa fase, quando você está nessa fase, é que você consegue enxergar tudo à sua volta, absolutamente tudo à sua volta, como um potencial de aprendizagem, uma possibilidade de aprendizagem. E aí que é fantástico, porque tudo que você olha com a seguinte: o que eu tenho que aprender com isso? Né? O que eu olhando para isso, o que eu preciso desenvolver? Se eu estou vivendo essa fase, eu preciso aprender alguma coisa com isso. Quando a gente tem esse olhar de aprendizagem, quando nós estamos receptivos para aprender, coisas fantásticas começam a acontecer na nossa vida. Por quê? Porque a gente passa de ano mais rápido, as lições acabam mais cedo e quando você vê, você já está numa outra fase da sua vida. Então, nós falamos das principais fases que nós passamos, que é, vamos lá, zona do conforto, zona do medo, a zona do aprendizado e a zona do crescimento, certo? E aí, a partir da zona do crescimento, o que tem? Infinitas possibilidades, porque quando a gente está na zona do crescimento, quando nós nos colocamos em todas as áreas da nossa vida, nessa zona do crescimento, só nos resta crescer. E aí sim é essa evolução constante. Mas afinal de contas, por que eu estou falando tudo isso, sendo que o foco da live é falar sobre prosperidade, espiritualidade e prosperidade? Porque assim, se eu falo que espiritualidade é a expressão do meu eu, do meu espírito, do que me contém aqui dentro, eu preciso entender em que lugar que eu estou, em que zona eu estou. Até para saber o seguinte, porque se eu estiver na zona de conforto, a minha espiritualidade vai ser de um jeito. Se eu estiver na minha zona do medo, vai ser uma outra expressão. Depende a área que eu tô, eu vou me expressar de um jeito, ou seja, a minha espiritualidade vai ser de um jeito. E aí o meu sucesso ou a minha prosperidade, ela vai responder à zona que eu estou, certo? Não é isso? Porque o que é, na verdade, o sucesso ou a prosperidade? É quando eu consigo chegar no ápice da minha zona. E aí sim eu usar esta zona e potencialidade. Então, assim, bom, às vezes você está na sua zona de prosperidade, você se sente super próspero, mesmo estando na sua zona de medo. E aí, como que você vai fazer para você ter um input para ir para uma próxima zona? Porque esse que é o problema. Porque o sucesso nada mais é que a capacidade de realizar sem esforço os nossos desejos. Então, sucesso é quando a gente coloca menos energia possível para chegar onde queremos. Isso é sucesso. E prosperidade é o resultado desse sucesso. E aí, quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando somente da prosperidade financeira, eu estou falando da prosperidade de uma forma geral. Então, assim, o que é sucesso? De novo, vamos lá. É eu chegar onde eu quero chegar
com o mínimo esforço possível. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso identificar a zona que eu estou e a partir dessa zona que eu estou, eu dar um input ou não para sair dela. Então, assim, a visão espiritual é o seguinte, é o fluir abundante em direção do que nós queremos. Isso é prosperidade, é o fluir abundante. E fluir abundante pode ser fluir abundante coisas muito legais que eu quero, ou fluir abundantemente coisas não tão boas assim, se eu estou determinada a minha zona. Então, por isso, é muito importante nos concentrar neste mundo de infinitas possibilidades e sim impactar verdadeiramente o que eu quero para eu alcançar o sucesso. Então, assim, quando a pessoa fala assim, eu quero um sucesso, e aí eu vou te perguntar o seguinte, tá bom, defina sucesso para mim. Porque talvez sucesso para mim seja uma coisa, talvez sucesso para você seja outra totalmente diferente. E aí que tá a grande questão da coisa. Sucesso é o que para você? Porque é o fluir abundante. E fluir abundante pode ser várias coisas. A Alzira falou o seguinte: quais são as crenças que devemos eliminar em nossa vida? Alzira, depende, né? Depende a crença. Você precisa primeiro fazer uma lista de crenças e ver qual delas estão te atrapalhando para você dar o seu próximo passo. Pode ser que você identifique crenças que para você é ok e outras que te atrapalhem. Então, assim, vamos fazer uma, né? Vamos pedir para o nosso coach fazer mais uma. Você já fez uma live de crenças limitantes? Não, ainda não. Então, deixa o Rô, o Rô é mara para fazer, para falar sobre crença limitante. Ele vai pegar um dia só para falar a respeito disso. Ele vai ensinar vocês a identificarem as crenças que te limitam a sair de um lugar, porque na verdade, talvez uma crença que para você seja muito ruim, para mim não seja tão ruim assim, e eu consigo lidar com ela com facilidade. Isso tem a ver com alguns conteúdos internos, tem a ver como a gente olha para o mundo. E o Rolando, com certeza, Alzira, vai ajudar você a chegar nisso, vai te dar uma resposta muito melhor do que eu para esse ponto. Então deixa aí que provavelmente ele já deve estar com uma live engatilhada aí para falar de crenças. E aí, as crenças limitantes ou as crenças que nos, né, empurram para também um lugar bom. A gente também tem crenças boas, né? A gente também precisa construir crenças boas. Então, vamos lá. Tem uma frase que eu adoro e eu escrevi para ler mesmo. Então eu vou ler, porque é assim, ó, o sucesso é medido pelo grau de eficiência e de ausência de esforço com que nós operamos na cocriação com o universo. Olha que legal isso. Então vamos lá. Pode repetir? O sucesso é medido pelo grau de eficiência e de ausência de esforço com que nós operamos na cocriação com o universo. Ótimo! Então, isso é sucesso. Lembrando que a prosperidade, ele é, na verdade, o fruto do sucesso. E aí, como que eu uno espiritualidade e sucesso? Como que eu faço com essas coisas não entrem em conflito? Simplesmente acessando o meu poder pessoal, acessando leis que fazem com que eu caminhe em direção à expansão da minha potencialidade máxima. E isso nós vamos falando em todas as nossas lives. É muito importante a gente entrar nesse ponto. Então, assim, eu vou falar a respeito de algumas leis. Nós já conversamos sobre leis, mas eu quero falar leis voltadas diretamente ao sucesso. Existem vários escritores que falam a respeito disso, né? Filósofos, o próprio Chopra fala muito a respeito das leis do sucesso, mas não são leis criadas por ele ou por esses autores. São leis universais e que reinam tudo isso. Eu já falei para vocês sobre a lei da potencialidade e eu gostaria de falar para vocês, não hoje, mas amanhã, até porque nós já temos 42 minutos de live,
né, falarmos sobre outras leis, principalmente a lei da doação, que é uma lei muito, muito, muito importante quando a gente fala de prosperidade, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso que fique gravado dentro do seu conceito? Primeiro, nós acreditamos que o dinheiro não pode caminhar junto com a espiritualidade. Várias vezes eu ouço as pessoas falando assim para mim: ai, mas quando eu estiver rezando, eu posso pedir para ter um carro? Ai, quando eu estiver rezando, eu posso pedir para comprar uma casa? Quando eu estiver rezando, eu posso pedir para. Lógico que pode. Essa história de levar o dinheiro para um lugar amaldiçoado, isso é uma crença, Alzira. Crença Uma crença limitante. limitante. É uma crença que te limita a alcançar um dos aspectos da prosperidade, que é o dinheiro. Então, assim, o dinheiro ele não é ruim. Então, a gente não precisa amaldiçoar o dinheiro, né? Então, dizer assim, ai, né, não vejo a hora que não exista mais o dinheiro, que a gente não precise mais disso. Não, não entre nesse ponto de crítica. Então, assim, quanto mais você evolui espiritualmente, qual é o papel do ponto da evolução? Eu já falei isso para vocês, é evoluir intelectualmente, moralmente, eticamente, e sim, trazer a prosperidade para você. E o ponto da prosperidade é o ponto do suficiente, o suficiente para você desenvolver o que você precisa desenvolver aqui nessa sua missão deste planeta neste momento. Então, quando a gente fala da parte de dinheiro, não negue o dinheiro, porque eu geralmente eu falo assim que o dinheiro não aceita desaforo, né? Então, eu aprendi isso lá atrás, um senhor que eu trabalhava num lugar e ele, seu Cleveland, ele tinha já seus 85 anos e um dia ele foi acertar uma coisa comigo, faltou 10 centavos. E aí eu falei, não, seu Cleveland, não precisa, é só 10 centavos, deixa isso pra lá. Ele falou, nunca mais faça isso, porque a prosperidade não aceita desaforo. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas é só 10 centavos. E eu fui entender isso depois. E eu vou falar disso para vocês bastante amanhã e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Nós precisamos desses 10 centavos para que esses 10 centavos vá para outro lugar, para um lugar onde outras pessoas precisam verdadeiramente disso. E essa troca, né, essa energia constante de entrada e saída, isso é prosperidade. E não estou falando só dessa prosperidade financeira, mas eu estou falando da prosperidade de uma forma geral, que a Alzira colocou aqui. Para prosperar, é preciso plantar as sementes certas e no melhor terreno e cuidar. Exatamente. E qual é este terreno, Alzira, que nós precisamos plantar? É este terreno aqui. Porque a gente precisa lembrar que nós estaremos presentes o tempo todo em todas essas zonas. Então, no lugar de a gente ficar plantando a nossa prosperidade fora de nós, ou a gente ficar se apegando a pílulas mágicas, nós precisamos, na verdade, trazer essa prosperidade para dentro de nós e começar, sim, a plantar dentro de nós, a trazer este ponto, né, interno. E aí sim a gente vai começar a exercer essa prosperidade real. A prosperidade no qual um dos aspectos, sim, pode ser o aspecto financeiro, tá? Ele não é o principal, mas sim, ele é um dos pilares disso. Essa semana, né, o Rolando começou a falar da zona, eu quis reforçar hoje a zona do conforto, né, essas zonas todas. Amanhã nós vamos falar sobre as leis da prosperidade, como trazer essa prosperidade para você. Então eu vou dar dicas de como trazer, né? E aí as dicas é o seguinte, você vai falar assim, então você vai me ensinar rituais, né? A gente vai aprender a fazer rituais para trazer, né, essa prosperidade. Vai ter pílulas mágicas? Não, não terão. O que vai ter é isso aqui, ó. A gente vai ter que fazer um trabalho árduo de construção interna para sair dessa zona do medo e sim entrar nessa zona do crescimento. E olha a crença que eu acabei de colocar na cabeça de vocês, que é um trabalho árduo. E aí, quem aceitou essa crença? Né? Não precisa, quando eu digo trabalho árduo, é um trabalho que sim merece atenção, sim merece dedicação,
sim, nós temos que olhar com muita, muita atenção para isso. Beleza? E aí minha pergunta é o seguinte, olha lá. Olhando para tudo isso que nós falamos hoje, o que você quer ser quando você crescer? E aí? E responde aí. Vou dar um de rolando agora. Vou perguntar para vocês e eu quero ouvir. O que você vai ser quando você crescer? Te perguntaram isso lá atrás e você deve ter dado uma outra resposta. E eu quero saber a tua resposta do agora. O que você vai ser quando você crescer? Escreva isso, porque amanhã nós vamos falar a respeito disso e no final eu quero que você me diga. Eu quero assim, resposta pronta, eu quero escritinho isso, porque é a prova oral da semana da prosperidade. O que você vai ser quando você crescer? Ok? Certinho isso? Guardado? Já que vocês só conversam com o Rolando e não conversam comigo, talvez porque eu falo mais do que o Homem da Cobra, é isso? O Rolando não fala, ele participa com vocês. Eu vou começar a ficar com ciúmes e achando que, né? É só com ele que vocês conversam. Beleza? Guardando isso aí, eu tenho o meu propósito, e vocês sabem disso, da gente enviar reiki para o nosso planeta, sempre nos finais das lives, e nós vamos fazer isso nesse exato momento. E enviar uma energia de prosperidade e abundância. Para quê? Para que a gente consiga, sim, ativar essas leis, porque amanhã eu quero essas leis todas em prática. Eu quero, a partir de segunda-feira, e eu vou instalar isso na cabeça de vocês, a gente trabalhar, sim, a gente construir este lugar de prosperidade e você conseguir chegar onde você quiser. Ótimo, Bah, gostei. Eu vou ser uma grande estudante sobre a vida. Isso aí, ótimo. Ó, vão escrevendo aí. Eu vou ser astronauta. Não, Rolando, não dá mais para você ser astronauta. O Rolando tá dizendo que vai ser astronauta quando ele crescer. E aí, o que você vai ser quando você crescer? Vamos lá enviar reiki para o nosso planeta? E lembre-se, se você não for reikiano, não tem problema. Se conecta aí com o teu coração, se conecta aí com a sua verdade, tá bom? Opa, peraí, Pri. Minha zona de conforto está muito ruim. Estou pensando o que fazer mais. Peraí. Se a zona de conforto tá ruim, você não tá mais na zona de conforto. Você já deu um pulinho, você já saiu dela. Você já tá com o pé aonde? Você tá na zona de crescimento ou você tá na zona do medo? Pensa aí. Porque se você já tá desse jeito, pensa que não estar na zona de conforto tem que ser confortável, tem que ser gostoso. Se tá aí, não tá mais, já tá com o pé no medo. Pensa, pensa. Às vezes a gente precisa, tudo bem, ficar nessa zona ali e construir essa zona muito estruturada. Lembra que às vezes zona de conforto nada mais é do que a construção de uma base sólida. E às vezes a gente precisa ter, nessa zona de conforto, a gente está ali, né, construindo essa base sólida para a gente conseguir, ó, subir para o próximo degrau. Então, assim, vê se não é uma ansiedade de sair de onde você tá, vê se não é uma ansiedade ou se é realmente tá ruim. E se tá ruim, ótimo, vamos fazer alguma coisa para mudar. Se crescimento pode durar tanto tempo assim, ô amor, crescimento é pra vida. Se você for morrer com 100 anos, você vai crescer até os seus 100 anos. O crescimento, ele é para a vida toda. Toda vez que você para e você pensa um pouquinho a respeito da vida, você já cresce e você já está nessa zona. Por isso que eu falei para vocês, gente, essas zonas, elas não são... A gente ensina, lógico, de uma forma didática, elas estão separadinhas assim, né, e tão segregadas, mas na verdade elas estão todas muito juntas. Elas acontecem, né, simultaneamente. Então, às vezes você está numa zona de conforto aqui, aí daqui a pouco você entra na zona do medo, aí você fala, não gostei dessa zona do medo, aí você vai lá para a zona do conforto, aí você fala, não, agora eu quero aprender, então vou fazer um curso. Aí você começa a fazer o curso, aí você percebe que você está no curso, aí você vai ter que mexer num monte de coisa, e você fala, não sei se eu quero mexer, eu acho melhor eu voltar lá para minha zona de conforto. Então, na verdade, a gente fica nesse movimento, é que a gente tem que bater o pé e escolher. Se eu estou na minha zona de crescimento, eu tenho que me esforçar para ficar nessa zona de crescimento. Para não correr ali
para aquela zona do medo. Porque a zona do conforto a gente vai entrar mesmo. Então a gente vai sair da zona do crescimento e vai lá para a zona do, né, do aprendizado e às vezes vai para a zona do conforto, lembra? A zona do conforto é para solidificar o que você aprendeu aqui. Tudo bem? O problema é a zona do medo, que ela te paralisa e faz com que você não tenha movimento para as coisas. Eu já te conheço muito bem. Parece que você é uma pessoa que se paralisa com grande facilidade perante as dificuldades. Não, eu tive se movimentando bastante, na verdade. Então, pensa um pouquinho se realmente se você tá nessa zona de conforto ou se você já tá nessa zona de aprendizagem lá e já buscando esse crescimento já, tá bom? Não seja tão exigente com você assim. Seja mais carinhosa. Lembra, gente? Pode ser pelo amor, tá tudo bem. Relaxa aí. Fiquem tranquilos com isso. Certinho? Certo, Pri? Bom, então tá bom. Vamos lá, gente. Vamos enviar então o reiki para o nosso planeta, porque daqui a pouco a live vai cair. Querer sair ou ficar em determinada zona. Isso, Mi, é que você não pegou o comecinho, mas foi exatamente isso que eu falei para eles. Nessa história do... A gente tem uma escolha, na verdade, né? De ficar ou sair de determinada zona, né? Isso é uma escolha, às vezes, um pouco forçada por alguma insegurança, por algum ponto desse jeito. Mas, na verdade, é uma escolha sim. A gente pode escolher se colocar em aprendizado constante. E aí, aprendizado constante é viver com uma certa insegurançazinha e uma certa ansiedade, né? E aí é difícil, né, a gente conseguir sustentar esse lugar. Mas a gente vai aprender, porque amanhã, quando der todas essas dicas de crescimento para vocês, vocês vão perceber que na verdade dá sim pra gente ficar nesse lugar e esse lugar não é tão ruim desse jeito, a gente parece. Não cria tanto desconforto desse jeito. Certo? Beleza? Guardem as suas questões então para amanhã, pra gente conversar bastante, porque amanhã eu quero participação ativa do pessoal, tá? Porque eu vou começar a ficar com os ciúmes do Rolando. Beleza? Então vamos lá, todo mundo se conectando ao reiki. Quem não for reikiano, se conecte ao seu coração. Uma só voz em um só coração. Pedimos neste momento ao universo que ative dentro de nós a nossa potencialidade maior. E sendo assim, que ele nos ajude a alcançar a nossa prosperidade espiritual, mental, emocional e física. Que possamos neste momento compreender na verdade o que significa o sucesso real, sucesso verdadeiro. E assim, ativar a nossa potencialidade de ser a melhor versão de nós mesmos. E neste lugar, nós envolvemos o nosso planeta com a luz dourada do amor incondicional, levando a cura e a prosperidade para todos os cantos. E assim, pedimos ao universo que nos traga a compreensão necessária para sermos co-criadores neste momento. Que a verdade se faça hoje e sempre. Namastê. Gratidão pela presença de vocês, pela participação de vocês. Amanhã eu encontro vocês às 21h30 aqui. Vamos continuar falando sobre prosperidade e espiritualidade, mas amanhã com dicas concretas. Então aí, quem não está assistindo a live com o caderninho na mão, pega o caderninho, vamos anotar as coisas, vamos colocar em ação, porque palavra sem ação é só mais uma palavra. E eu quero ver essa movimentação de vocês, porque eu verdadeiramente quero ver vocês chegarem exatamente no lugar que vocês queiram chegar. E aí, principalmente com a seguinte resposta: o que você vai ser quando você crescer, certo? A Melzoca tá de língua de fora. Um grande beijo para vocês e até amanhã, gente. Entra lá no nosso canal do YouTube, aciona o sininho, assiste as lives passadas e se inscreve e acompanha todo esse raciocínio. Comenta, compartilha, chama pessoas para assistir a nossa live,
porque sim, é importante a gente chegar onde precisa chegar. Então, vamos lá, vamos fazer uma grande corrente do bem. E amanhã vejo vocês e tenham uma noite muito próspera e amanhã um dia mais próspero ainda. Um grande beijo e boa noite.